Então vamos lembrar rapidamente que os ciclos falam do tempo. E nós aprendemos que existem pelo menos 2 tipos de tempo. O tempo cronológico, que a gente vê no relógio, que a gente conta no calendário. Mas nós temos também o tempo kairos. E no tempo kairos é quando as coisas de fato acontecem. É lógico que quando Deus abre a boca e diz, vai acontecer, não tem ninguém que pode segurar, vai acontecer. Se Ele nessa noite abrir a boca sobre sua vida que vai acontecer, é só você esperar, vai acontecer. E quando Ele manifesta, né? A palavra de Deus chama a palavra manifestar, de aquilo que vem de Deus e manifesta, até me arrepia, chama-se de Shekinah, Shekinah, né? No hebraico. E essa palavra Shekinah fala da manifestação. E a manifestação do tempo perfeito de Deus é quando a vontade de Deus acontece na terra. Porque como eu disse para vocês, Deus já venceu a batalha, Deus já venceu a guerra. Mas até que essa vitória chegue até nós, existe um tempo que eu e você contamos no relógio, no calendário, com os meses, com as estações do ano, mas que Ele não. Ele conta a partir de seus propósitos, a partir da sua vontade, a partir do momento em que Ele sonda e conhece o seu coração e o meu coração, e Ele vê que a gente está pronto para que aquilo aconteça na nossa vida. Será que eu posso hoje dar um carro para o meu filho de 8 anos? Não, mas no meu coração, esse plano e este sonho já existe. Eu não posso ainda manifestar este desejo na vida real, aqui natural, porque ainda não chegou o tempo kairos de Deus. E pode ser que não seja 18 anos, vai depender da maturidade, vai depender da responsabilidade, porque tem gente de 18 anos que não tem maturidade, não tem responsabilidade para ter um carro e dirigir sozinho, não é verdade? Então nós vamos precisar esperar o tempo perfeito das coisas, para que elas, repita comigo, se manifestem. Então, se você é inteligente, e eu creio que você é, porque você está aqui nessa noite, você já sacou que quanto mais preparado está o nosso coração, mais rápido Deus se move. Quanto mais pronto está o meu caráter, mais rápido Deus pode confiar em mim. Estão comigo? Então se apronta, irmão, acelera, aprende o que é difícil. Pastor, mas é difícil ficar com a língua dentro da boca, eu não consigo. Aprende, porque quando você aprender, vai chegar o tempo kairos de Deus. Mas pastor, é difícil para mim não revidar. Então aprende, porque quando você aprender, Deus vai poder confiar coisas em você. Ah, mas pastor, eu não consigo ter um dinheiro na conta que eu gasto. E gasto mal. Então é o seguinte, aprende a gerir dinheiro para que Deus possa colocar na sua mão dinheiro. Mas pastor, eu tenho uma preguiça de trabalhar cedo. Então aprende a acordar cedo, porque Deus vai te dar um ótimo emprego. Estão comigo? Aprende a ser generoso, porque a palavra de Deus que diz que o generoso prospera. E generosidade fala de tempo, fala de palavras, generosidade envolve recursos financeiros, generosidade fala de dízimos e ofertas, mas também fala de esmolas aos pobres, que nós devemos dar esmolas diariamente. Ah, mas isso aí é para droga, isso aí é para bebida, isso não é da sua conta. Isso é da conta de Deus, porque Deus nunca julga a mão que dá, Ele julga a mão que recebe. Ai daquele que recebe um dinheiro, que recebe um dízimo, uma oferta para administrar, e faz isso de maneira inadvertida, de maneira injusta, de maneira a não manifestar a justiça de Deus. Ai daquele, vai chegar na porta do céu e vai ficar para fora. A palavra de Deus diz que no grande dia, e esse dia está próximo, porque a iniquidade está aumentando, mas também o santo está ficando mais santo, aleluia, essa casa é uma casa de gente santa, cada dia mais a gente melhora, mas o ruim, as trevas estão ficando cada dia mais trevas também. Por isso não tem meio termo, não tem em cima do muro. Ou você hoje entrega a sua vida para Jesus, ou o que sobra para você é o mármore do inferno, não tem relativização. Pastor, mas é a quarta profética, eu tenho que falar do futuro hoje. O futuro vai ser ou céu ou inferno, não tem meio termo. Você escolhe como você vai viver, o que você vai escolher viver, mas você não escolhe para onde você vai.
Você escolhe o que você vai fazer, mas a consequência do que você vai fazer, você não escolhe. Isso quem escolhe é o soberano. E ele já decidiu que se você andar nos caminhos dele, se você endireitar suas veredas, se você se preparar, no tempo perfeito as coisas acontecem. Quem crê que vai chegar o tempo da gente cultuar sem esse barulho e ainda arrebentar daquela parede ali para aumentar ainda mais essa casa? Você crê nisso? Vai chegar! Quando chegar vocês comemoram comigo, mas por fé a gente já declara hoje. Enquanto isso, Deus desenvolve em nós amor, paciência, ouvido biônico para a palavra, online poderoso. Ele vai desenvolvendo coisas em nós, né? Vai desenvolvendo em mim entonação para pregar sem enjoar. Eu não posso gritar ao mesmo tempo, se eu falar baixo você não vai ouvir. Deus desenvolve habilidades. Agradeça a Deus pelos desertos. Obrigado, Senhor, por essa situação difícil. Ela está me preparando para que eu possa ser maior do que ela. E aí quando eu for maior do que ela, meu amigo, fica tranquilo que qualquer problema é pequeno. Estão comigo? Consegue pegar essa visão? Aleluia. Então ciclos falam de tempos. E círculos falam do quê? O famoso networking, né? A gente gosta de falar, eu preciso fazer networking. Círculos falam de pessoas com quem você se relaciona. Você se relaciona com pessoas todos os dias. Algumas você escolheu se relacionar, outras você não teve escolha. Você não escolheu o chefe que você trabalha. Você mandou um currículo, né? Você foi contratado, você tem que lidar com ele. E mais uma vez, enquanto não chega no chefe perfeito, seja o melhor empregado. Porque vai ter o dia que você vai ser o chefe e vai aprender a lidar com as pessoas, é ou não é? Então, tem coisas que a gente escolhe. Os nossos amigos, quem a gente convida para a nossa casa, a igreja que a gente vai, isso a gente escolhe. A família que a gente nasce, não dá para escolher. Chupa essa manga, Deus deu para você. Deus deu para você, Ele quer te ensinar alguma coisa. Te ensinar nem que seja o que você não deve fazer. Nós falamos sobre isso no dia dos círculos. Tem coisas que a gente aprende a fazer e tem coisas que a gente aprende não posso fazer. E Deus usa, Ele é didático, é uma escola, né? Aquilo que envolve a soberania de Deus. Deixa eu te ensinar uma coisa. A soberania de Deus nunca existiu para ser contestada, nem para ser murmurada. A soberania de Deus sempre existiu para ser acatada. Você não gosta quando você fala assim para o seu filho, olha, filho, vá lavar a mão. Vá escovar os dentes. Você não gosta que ele vá assim como um cordeirinho manso? Eu também. É o que acontece? Não. Até que seja educado, até que passe pelas provas, não é isso que acontece. Mas por que você gosta disso e não faz isso para com o seu Deus? Por que quando Ele manda você segurar a onda, você não segura? Por que quando Ele manda você não sair, você não sai? Você sai? Por que quando Ele manda você sair, você fica? Porque você, muitas vezes, é uma criança mimada, pequenininha e birrenta, que está querendo fazer o que você quer e não o que você precisa. Mas eu e você podemos hoje aprender a nos submeter a Deus e dizer, Deus, não é o que eu quero, mas é o que o Senhor quer, eu vou fazer o que o Senhor quer. Olha, Deus, não é do meu jeito, é do seu jeito, e eu prometo, eu vou deixar o seu jeito mudar o meu jeito. Quem está disposto a fazer isso? Eu estou disposto, Jesus. Vamos orar. Jesus, eu estou disposto a aprender com o seu jeito. Eu ainda não tenho um jeito certo de fazer todas as coisas. Eu me arrependo, diga isso para Deus. Eu me arrependo todas as vezes que eu faço daquilo que não te agrada. Todas as vezes que eu ajo de maneira insensata. Todas as vezes que eu não sigo os princípios da sua palavra. Mas nessa noite eu vim aqui para me tornar mais obediente a ti. Me ajuda, Deus. Me ajuda, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Círculos falam de pessoas. Mas e o circuito, que é o que a gente vai encerrar hoje essa série? O circuito fala do caminho, da caminhada, da estrada que você escolheu trilhar. E gente, estrada não tem muita opção. Ou você vai para São Paulo pela Anhanguera, ou você escolhe a Bandeirantes. Ou você pega a BR-101 para cruzar o Brasil, ou você vai pegar as BR-116 para ir para o sul. Não tem como você escolher muitas opções de estrada. São poucas opções. Diferente dos círculos, que a gente pode ter muitas opções, a estrada não. É mais restrito. E hoje eu vim te ensinar a única estrada que pode levar para o seu propósito. Repita comigo, propósito. Propósito.
Eu não sei você, mas a minha inteligência não me deixa pensar que a minha vida é passageira. A minha inteligência não me deixa pensar que eu sou como a Rava e Shalom. Quem são a Rava e Shalom? São a nossa cachorrinha e a nossa gatinha lá em casa. A Rava foi resgatada num dia de chuva, num saco de ração cheio de água. E Shalom foi comprada num pet shop. Mas a Rava recebeu a paternidade de uma forma que ela acha que ela é a princesa. E a Shalom é a súdita. Ela é a escrava. Mas ambas são cachorro e gata, animais. Eu não sou um animal, você não é um animal. Nós temos consciência. Nós somos muito diferentes dos animais. Ah, mas os animaizinhos, os pets, eu amo os pets. Mas vem me falar que pet é gente? Não, pet não é gente e gente não é pet. Gente é consciente, escolhe, decide, tem vontade própria, tem comunhão com o Espírito Santo, recebe revelação de Deus. Falei para uma das nossas ajudantes aqui da igreja, uma das nossas irmãs queridas, eu disse para ela: irmã, faz um favor para mim, manda mensagem para tal irmã, porque domingo eu estava orando e veio ela na minha mente muito forte. E ela mandou mensagem e disse: olha, aconteceu isso, isso e isso. Eu falei: eu sabia, a nossa intuição, quando está alinhada com o Espírito de Deus, não mente. Eu sabia que tinha acontecido alguma coisa. Então eu pude orar por ela, mesmo sem saber o que estava acontecendo de fato. Entenda bem, você acha que animais têm isso? Perdão, irmãos, não existe isso. E mais uma vez eu digo, sou pró-animais, sou contra judiar de animais, é crime bater em animais, abandonar animais. Não quero isso, que isso aconteça, mas eu quero te explicar que você não é pet, você é diferente. E por isso, quando acabar essa vida aqui na terra, vai ter uma outra vida em algum lugar. Porque você é eterno. Mas essa vida nesse outro lugar não depende se você vai ser enterrado num cemitério de rico ou de pobre, se o seu caixão é branco ou é preto, se você vai ser enterrado com a sua melhor roupa ou se você vai ser enterrado como um judeu, pelado num lençol. Não importa. Importam as escolhas que você fez até chegar o dia da sua morte. Por isso nós precisamos viver hoje como se não houvesse amanhã. Em que sentido? Faço o que eu quero, gasto o que eu quero, não planejo nada? Não, no sentido de que as minhas atitudes de hoje vão reverberar no meu amanhã. E o meu amanhã não tem tempo para acabar, porque ele vai ser eterno. Aleluia para quem é salvo e misericórdia para quem precisa aceitar Jesus. Só tem um caminho que te leva para a eternidade. As boas obras vão garantir o seu galardão se você estiver no caminho certo. O seu caráter vai garantir uma vida boa aqui na terra, porque Deus, Ele não tira a aliança dos princípios que Ele estabeleceu. O seu caráter é uma coisa boa para você viver bem aqui na terra. Agora o seu caráter não te leva para o céu. É difícil falar isso para pessoas corretas, né? Mas é verdade. O que te leva para o céu e garante a sua eternidade é você ter um coração quebrantado e contrito e dizer: Senhor, por mais que eu procuro fazer tudo certo, eu ainda falho miseravelmente. Por mais que eu queira, Deus, ser a pessoa mais coerente, às vezes eu falho com as minhas palavras. Por mais que eu queira ser o melhor pastor, às vezes eu vou falhar com meu irmão. Mas pela tua misericórdia, eu me achego na tua presença nessa noite e te peço, perdoa os meus pecados. Eu preciso da tua graça. Eu preciso do Senhor agindo no meu coração. Eu preciso do Senhor me tornando melhor pai, melhor marido, melhor pastor, melhor profissional. Eu preciso do Senhor. É essa humildade, é esse quebrantamento, é essa dependência de Jesus que se chama: eu recebo o sacrifício da cruz pela graça. Eu não fiz nada para merecer salvação. Eu não fiz nada que eu pudesse merecer salvação. Eu não fui como Jesus, que nasceu rico e me fez pobre, que nasceu rei e se fez servo. Não, eu sou pecador
E eu preciso da graça de Jesus. Quem reconhece isso? E aí na igreja pode entrar todo mundo. Você que pecou e matou um homem ontem, você pode estar aqui hoje. E Jesus no final do culto vai te perdoar, vai te trazer aqui para frente, vai mudar a sua vida. E nunca mais você vai ser bandido. Porque Jesus não tem problema com pecado. Jesus tem problema com orgulho. E o maior pecado que existe na igreja é o orgulho. Porque o crente acha que porque Deus está abençoando ele está fazendo tudo certo. Ele esqueceu que é a graça de Deus sobre a vida dele. Hoje eu e minha esposa estávamos orando logo cedo, e a gente estava chorando na presença de Deus e dizendo, não fosse a tua graça, nós já teríamos sido destruídos, porque não são poucos os adversários que tramam contra nós. Mas se por um caminho eles vêm nos destruir, por 7 eles estão tendo que fugir, porque o Senhor está com a sua graça sobre nós, o seu favor, a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Só existe um caminho, repita comigo, só existe um caminho, não tem dois, só existe um. E esse caminho se chama amor. Mas não é o amor do João Paulo e Daniel. Que seja eterno enquanto dure esse amor, que dure para sempre. Então assim, que seja eterno enquanto dure, que dure para sempre. Não, deixa eu entender, o amor é eterno ou não é eterno? Tá, se o amor é eterno, por que seja eterno enquanto dure? Enquanto dure não é eterno. E tem sido assim o amor das pessoas nesses dias. Hoje elas te amam, amanhã elas te odeiam. Hoje elas torcem por você, amanhã elas estão fazendo alguma coisa contra você. Quem é que me entende aí? Esse não é o amor de Deus. Hoje elas te amam porque você está oferecendo alguma coisa a elas. Amanhã, se você não oferecer mais, se olhar, topar com você no shopping, vira a cara e vai para outro canto. Esse não é o amor de Deus, e não é esse caminho que é chamado amor, que é o único caminho. O amor de Deus não é uma fonte que se esgota. A palavra de Deus diz que Deus é amor. Não diz que Ele tem amor, porque tudo aquilo que a gente tem hoje, pode ser que amanhã a gente não tenha mais. Mas aquilo que a gente é, a gente leva conosco para a eternidade. Sabe o que vão lembrar de você? Não é o quanto você tinha no banco, talvez só o seu gerente olhe lá. Mas vão lembrar do quanto você fez essas pessoas se sentirem especiais ou não especiais. Sabe o que os teus filhos vão lembrar de você? Não é o quanto de escola você pagou para ele, mas é quantas vezes você sentou com ele e teve uma boa conversa franca, olhando no olho, abraçando e beijando ao final. Quantas vezes você brincou com ele no parquinho? Quantas vezes você correu e brincou de esconde-esconde? Hoje de manhã eu estava indo trabalhar, eu já estava atrasado. Eu já estava atrasado 10 minutos. E eu não resisti. A Alice chegou pertinho de mim assim, disse assim, papai, vamos brincar de leão. Eu disse, filho, eu estou atrasado para o trabalho. O papai tem que trabalhar, porque se o papai não trabalhar, como que você vai comer? Preciso para ir no mercado, precisa comprar comidinha. E aí eu preciso ter dinheirinho. Para ter dinheirinho precisa trabalhar. Ela estava explicando na cabecinha dela, ela disse, não papai, quero muito brincar de leão com você, faz muito tempo que eu não brinco de leão com você. Eu disse, então faz o seguinte, Alice, nós vamos combinar uma vez, tá bom? E nós corremos aquela casa, e fomos para lá, para cá, eu já estava suado, e correndo atrás dela, e fazendo, e ela se escondendo, e eu brincando, foi bem mais do que uma vez. Quando chegou na última vez, eu falei assim, agora o papai realmente precisa ir. Ela, papai. Agora você acha que a Alice, quando crescer, quando eu estiver entregando ela para o abençoado, afortunado marido, que eu oro todos os dias, e se não for bom a gente sacrifica no altar? Todos os dias. Será que quando ela estiver entrando naquele corredor, Deus me livre e guarde, mas esse dia vai existir? Será que ela não vai se lembrar do dia em que o papai dela decidiu atrasar mais 15 minutos para poder brincar com ela de leão? Ou ela vai lembrar que ela estava vestindo uma roupa importada nesse dia? Ou ela vai lembrar
que ela comeu caviar no almoço. Ou ela vai lembrar que o carro dela era do ano quando foi para a escola. Ela não vai lembrar nada disso. Tudo passa. Esse carro do ano vai ser velho até então. A roupa que era marca não vai ser mais marca. Mas no dia que ela estiver entregando toda a pureza dela, toda a vida dela, para um homem amá-la, ela vai se lembrar que depois de Deus, teve um homem que a amou tanto, que o padrão dela vai ser no mínimo ele. Meu genro que se cuide, porque ele vai precisar pedalar muito. Eu vou amar tanto essa menina, que ela nunca vai querer sair de casa. E o dia que ela quiser sair de casa, vai ser com um camarada que seja 1000 vezes melhor do que eu. E eu oro, honestamente, para que ele seja, em nome de Jesus. Amém. Vocês oram comigo? Preciso de oração. Depois a Tauana me consola, irmãos, fiquem tranquilos. Pode passar para o próximo. Como nós temos vivido neste plano terreno. Eu já praticamente preguei a palavra inteira. Agora a gente só vai seguir as telas. Como que a gente vive aqui na terra? Quais têm sido as nossas escolhas? Próximo, por gentileza. Nós temos gravitado entre a perseguição e o medo. Eu vejo uma sociedade completamente perseguida. Às vezes os inimigos são até imaginários. Parece que está o mundo contra a pessoa. Vocês já pararam para pensar que muita gente está se sentindo perseguida o tempo inteiro? Algumas pessoas estão desenvolvendo de verdade síndromes nervosas, psicoses, achando que elas estão sendo perseguidas realmente. A perseguição é a imaginação de que você está sendo caçado, ameaçado. Ah, pastor, existe perseguição real. Eu sei, eu já enfrentei. E enfrento algumas que são espirituais e invisíveis, mas também enfrento algumas que são latentes, você vê na cara que é perseguição. Mas isso não pode ocupar o meu psique ao ponto de eu me sentir caçado o tempo inteiro. Porque tem uma pessoa que me caçou antes do inimigo tentar me tocar. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. E Ele me colocou na aljava de Deus. Ele me colocou nas asas do Todo-Poderoso. Debaixo deste guardião, debaixo desse guarda-chuva. Não tem maldição, não tem palavra de maldição, não tem xingamento, não tem macumba, não tem nada que possa parar o agir de Deus na vida de alguém que Ele capturou com o seu amor. Nada, nada. Esquece esse medo, esquece essa perseguição, para de viver nessa perspectiva. Eu não estou dizendo que a sua alma não vai precisar aprender, ela vai precisar aprender. Mas ela vai precisar aprender a confiar em Deus. Se você entregou a sua vida para Jesus, se você busca ser reto diante de Deus, se você é quebrantado de coração, se você entende que a cruz te salvou, Jesus é uma pessoa, Ele te capturou, não tem como a maldição te alcançar. Não tem como. Porque você já foi capturado pelo amor de Deus. Então, o medo, essa emoção que parte do perigo, e há tantas pessoas que estão vivendo essa realidade, elas estão medrosas de tudo. Elas têm medo de não serem aceitas, medo de não serem amadas, medo de serem difamadas, medo de serem traídas, medo. E o medo traz o que na contrapartida? Controle. Deixa eu te dizer uma coisa, vou até me ajoelhar. Você vai ser traído. Você vai ser difamado. Você vai ser maltratado. E sabe o que Deus vai fazer com tudo isso? Te tornar uma pessoa melhor. Mas praga nenhuma chegará à sua tenda, porque alguém falou alguma coisa. Jó viveu essa realidade, que é alguém que foi mais perseguido pelo capeta do que Jó. Ele perdeu tudo, perdeu filhos, recursos, ele perdeu animais, ele perdeu saúde. Deixa eu perguntar, será que quando a gente perde, estando em Deus, a gente perdeu ou a gente poupou? Porque a palavra de Deus diz em Jó 42, que ele se levanta e diz assim: eu sei que o meu Redentor vive, e Ele se levantará em meu favor. Ele estava nessa época pobre, sem filhos, sem bens, sem herança e sem saúde. E a mulher dele tinha dado a dica para ele: amaldiçoa Deus e morre, se mata. E ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e Ele se levantará em meu favor. E sabe o que? Os versículos seguintes, o que acontece? E Deus
restituiu 6 vezes mais tudo o que Jó havia perdido. Se você perde enquanto está com Deus, você poupa na poupança celestial. Está rendendo bem, 6 vezes mais. O patrimônio de Jó aumentou 6 vezes mais. Teve bem mais filhos, foi bem mais feliz, teve bem mais saúde. A palavra de Deus diz que Jó viveu na presença de Deus todos os dias da sua vida. Vamos mudar o mindset da perseguição e do medo. Segundo mindset que a gente precisa transformar, porque o medo, só para concluir, é uma resposta, não, fato, isso, é uma resposta emocional sobre a perseguição. Mas deixa eu dizer uma coisa, você não nasceu para ser emocional. Pastor, mas eu tenho emoções, o que eu faço com elas? Você utiliza essas emoções como um termômetro, nunca como uma bússola. As emoções são termômetros. Estou triste, preciso me alegrar no Senhor, preciso declarar um salmo. Estou feliz, preciso agradecer e louvar o Senhor, quero compartilhar com alguém que eu amo a felicidade que estou sentindo. Estou irado, fica quieto, fecha a boca, vai para Deus. Estou magoado, Senhor, tem misericórdia de mim, limpa o meu coração, porque a mágoa está tocando o meu coração. São emoções, raiva, desejo de vingança, ira, medo. Sentimentos nunca deveriam ser bússolas na nossa vida, apenas termômetros. Está com febre, precisa procurar um médico. Quando você usa seus sentimentos para serem termômetros, eles são um indicativo que você vai voltar para o caminho certo, se você fizer a coisa certa. Mas quando você utiliza os seus sentimentos como bússola, você erra e erra feio. Toma decisões precipitadas, toma decisões enganado, porque a palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso. Então nós precisamos ouvir a voz de Deus. E a gente não ouve a voz de Deus com o coração sujo. A gente ouve a voz de Deus através da palavra de Deus. A gente ouve a voz de Deus através das circunstâncias que Ele aponta, através dos profetas de Deus. Hoje é uma oportunidade de você ouvir a voz de Deus. Então quando você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração, não seja emocional. Ah, será que Ele está falando é verdade mesmo? Eu estou falando da Bíblia aqui. Bíblia. A Bíblia é verdade? E o que a Bíblia diz? Que o amor lança fora o medo. Então nós não podemos viver medrosos. Diga, show medo! E show perseguição. Em nome de Jesus. Próximo. Então, nós também precisamos equilibrar essa questão da validação e da rejeição. Eu gosto muito dos cultos de quarta, e você? Que a gente consegue ensinar e ser profético ao mesmo tempo. Porque o tempo inteiro eu percebo pessoas querendo ser validadas, porque elas foram muito rejeitadas desde a infância, então elas se sentem completamente menos, inferiores. É como eu gosto muito de leite com manga batido no liquidificador. Eu gosto muito. Minha esposa não suporta. Aliás, ela não gosta nem de suco de manga. Eu amo suco de manga. Eu gosto muito de buchada de bode. Minha esposa não come nem dobradinha. Então um dia eu estava em casa dizendo, nossa, mas eu estou com uma vontade de comer uma buchada de bode. Já faz 5 anos que a gente não mora no Nordeste, mas eu nunca mais achei uma buchada de bode boa para comer aqui. E a Tawana olhou para mim e falou assim, Dengo, eu estou com vontade de comer uma comida japonesa hoje. Eu dizer que gosto de buchada de bode não pode fazer com que Tawana se sinta rejeitada porque ela quer comer sushi. Percebe que a gente está tão adoentado que quando a gente convive socialmente, às vezes a manifestação da escolha de um indivíduo parece nos ofender. Parece que nós ficamos ofendidos e nos sentimos rejeitados pelo simples fato da pessoa não gostar do que a gente gosta. Eu quero te dizer que isso é uma doença, uma psicopatia, é uma sociopatia. As pessoas estão ficando cada dia mais malucas nesse interesse de ser aceito, e elas estão fazendo coisas ridículas. Elas estão se tornando pessoas que elas não são, porque elas precisam provar para alguém que nem importa que elas são aquilo que elas não são, e aí fica ridículo porque é incoerente, sabe? A melhor coisa da vida é você ser quem Deus fez você para ser,
com a sua personalidade, com seus gostos e preferências. E aí que eu gosto de buchada de bode? Você não gosta? Deus sabe por que me fez gostar de buchada de bode. Sabe por quê? Porque uma vez em Pernambuco, numa campanha política, onde eu dirigi mais de 11 mil quilômetros dentro do interior, você sabe que eu chegava nas casas das pessoas e elas me davam o que de melhor elas tinham e colocavam na mesa. E sabe o que era o melhor delas? Uma buchada de bode, 11 horas da noite. Eu comia e dormia e ainda tinha sonhos proféticos. Deus sabe por que me fez assim. Deus sabe porque te fez assim. Você não precisa se sentir rejeitado e buscar validação em quem nem importa. Porque Deus te ama e te aceita como você é. Ah, mas eu não fui convidado para a festinha tal. Que bom, assiste o Netflix com o maridão. Ah, mas eu não fui convidado para a reunião tal. Glória a Deus, fica em casa, irmão. Vai passear com alguém que você ama. Sabe, às vezes, essa sensação de que todo mundo precisa me aceitar, ela se torna tão doentia que nos faz errar o caminho. Nós erramos o caminho da eternidade, porque a nossa alma enganosa busca uma validação social que Deus já nos deu completamente. Ele te ama, te aceita ao ponto de morrer na cruz para te salvar. Pessoas que dependem da opinião de homens para sua fé. Se eu fosse depender disso, tem misericórdia de mim. A irmã falou assim: pastor, eu estou impressionado com a sua fé. Você pediu 40 morangos do amor para domingo. Eu fiz 30, porque eu achei que não ia nem vender os 30. E faltou, se tivesse 50, tinha ido 50. Eu falei: irmã, o morango do amor não é nada. Quando a gente chegou nesse lugar, você não sabe a fé que eu tive que exercer. Eu ainda tenho todos os dias, mas assim, agora eu estou com mais musculatura espiritual, sabe como é? Deixa eu te dizer uma coisa. Você não pode depender dos outros para validar a sua fé. Você creu, Deus pode todas as coisas, segue seu caminho. Oxi. Sai dessa não validação. Por que eu, quando não sou validado, me sinto rejeitado? Por que a aceitação tem vindo antes de aceitar o amor de Deus? Por que é mais importante alguém te amar do que Deus te amar? Me fala quem é a pessoa mais importante que pode te amar nesse mundo. Quem é o Rei dos Reis, o poderoso de Jacó, o Deus de Israel. Sabe o que eu gosto quando começa a acontecer o que está acontecendo agora no Brasil? Que parece que não tem trono para superpoderosos. Parece não tem. Quando Deus decide, a coisa acontece. Aproveitar para a propaganda, semana que vem, dia 13, teremos o profeta evangelista Gabriel aqui. Convida mais 2, 3 pessoas, nós vamos até alugar bastante cadeira, porque eu acho que esse lugar vai ferver na quarta que vem, porque vai ser uma unção poderosa, porque há 1 ano atrás quase, este homem profetizou o que está acontecendo nessa semana, e justo nessa semana ele vem na Farol, não deve ser coincidência. Eu pedi para ele uma data, o ano que vem ele falou: não, só tem agora, dia 13 de agosto, antes de tudo isso acontecer. E de repente, na semana do dia 13 de agosto, começa a acontecer um fuá aí, que eu acho que vocês leem jornal, assistem, ouvem. Ah, eu não gosto disso, não gosto daquilo. Deixa eu te falar uma coisa. Você gostar ou eu não gostar, não importa. Importa que ele está decidindo, vai ser assim, acabou-se. Vai ser como eu disse, não como você quer. Vai ser como eu disse, não como você planejou. Vai ser como eu disse, não como você votou. Vai ser como eu digo, diz o Senhor. Eu quero estar do lado de Deus com todo respeito. Todo o respeito que eu tenho a todo mundo aqui, eu quero estar do lado de Deus. Deus é um Deus justo, verdadeiro, honesto. Na sua balança tem retidão e justiça. A integridade de Deus, a palavra de Deus diz que a balança do céu tem integridade, retidão e justiça. Não tem parcialidade. Não tem abuso. Não. Justiça, retidão. Aleluia. Então, próximo. Você já é amado por Deus, então a eternidade e o propósito podem acontecer na sua vida, porque você entendeu que você tem uma vida para viver além daqui, e as escolhas que você fizer aqui vão determinar essa vida. Próximo, por gentileza. Temos pensado na eternidade, Farol, ou a gente age hoje como se não houvesse amanhã, como se não existisse a consequência das nossas escolhas. E aí vamos para o próximo. Acelera aí, Ayrton. Medo
vai roubar você do propósito. Mas sabe por que você gosta de cultivar o medo? Aguenta essa paulada, farol. Sabe por que você gosta de cultivar o medo? Porque você tem medo da dor. Porque ser corajoso não é não ter medo. Ser corajoso é enfrentar o medo. E enfrentar o medo dói. Dói. Tenho medo de sair à noite. Para você enfrentar o medo, você vai ter que sair à noite. Tenho medo de dormir no escuro. Para enfrentar o medo, vai ter que aprender a dormir no escuro. Tenho medo da opinião de fulano de tal. Para enfrentar o medo dessa opinião, vai precisar decepcionar essa opinião. Quem está comigo? Mas Deus não forja grandes líderes, grandes homens, grandes mulheres, se eles não se submetem ao processo da dor. Próximo, por gentileza. João 14,6 tem a melhor notícia que eu posso te dar nessa noite. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Na Bíblia toda você não vê Jesus falando dele mesmo. Ele fala em poucas ocasiões, duas que eu me lembro agora. Eu sou o filho do Deus vivo e eu sou o caminho. São as duas vezes que eu vejo Jesus falando dele mesmo, sabe? Olha, eu sou o caminho. Ainda assim ele pergunta para Pedro antes, quem dizem que eu sou? Porque a palavra de Deus diz que nós nem devemos falar da gente mesmo. É melhor que outros falem da gente, não é? Fale muito de Deus, pouco de si, nada do outro. Então Jesus está dizendo assim, uma das raras vezes que ele fala dele, eu sou o caminho. Mas eu não sou só o caminho, eu sou verdade, eu sou vida. E ninguém chega até o Pai, senão por ele. Parece que ele está dando até uma carteirada na gente. É o seguinte, a senha tem quem passa por mim. Se não passar por mim, não chega a Deus. Eu acho isso muito importante, porque as pessoas vendem Deus hoje em dia como uma ideologia, como uma energia, como alguém que aceita qualquer coisa. E deixa eu te dizer uma coisa, o padrão para chegar a Deus é Jesus. Então não é todo mundo que chega a Deus. Não basta dizer Deus, Deus, Deus. Oh. E se você não quiser ser humilde? Se você não quiser aprender a ser manso, se não quiser falar de Deus para outras pessoas, se não quiser pregar o evangelho, vencer a timidez, não adianta falar que você está cheio de Deus, você está cheio de um conceito errado, equivocado e não bíblico sobre Deus, porque quem quer ser de Deus passa por Jesus, e passar por Jesus significa vencer a rejeição, vencer o medo, significa abrir mão, sacrificar, ser manso, humilde, obediente ao Pai, significa orar, fazer de acordo com a Bíblia, as Escrituras. Estava falando sobre isso um pouquinho antes, semana passada, porque domingo nós tivemos uma grande festa aqui. Quem amou o batismo? Levante sua mão. Foi lindo o batismo, não foi? Vidas se renderam a Jesus, batizamos quase 20 pessoas, vamos receber agora esse domingo, acho que 40 membros, glória a Deus. E eu quero te dizer uma coisa, eu disse para eles, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, por que você está com medo de batizar? Jesus, ele chega para João Batista e fala assim, olha, por favor me batiza. E João Batista diz assim, eu te batizar? De jeito maneira, você é o Messias, eu não. Ele diz assim, convém que o Filho do Homem obedeça. E a palavra de Deus diz que quem crer e for batizado, e Jesus nunca deu um bypass, ele nunca quebrou um princípio, mesmo sendo Deus. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, não vai dar para quebrar esse princípio, ou a gente passa por Jesus e naturalmente carrega a nossa cruz, ou não chega até Deus. Próximo. O amor de Deus, ele é a garantia de que eu não vou morrer, então nada pode me separar do amor de Deus. A palavra de Deus diz que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem alturas, nem profundidades. Mas sabe de uma coisa? Sempre existirão momentos difíceis. Sempre. E esses momentos, eles não podem determinar o quanto você tem de Deus. Não.
Você tem Deus o tempo inteiro. Se você cultiva a presença de Deus, Deus está contigo o tempo inteiro. Você não precisa evitar Deus quando você está com problema, como se Ele estivesse com raiva de você. Sabe, há muitas pessoas que acham que Deus tem a ver com a figura paterna da terra. E talvez você teve um pai imprestável. Como é que Deus pode se comparar com esse homem? Não. Deus não tem nada a ver com essa gentalha. Deus é o Pai perfeito. Ele não vai te rejeitar porque você foi rejeitado pelo seu pai. Ele não vai te rejeitar porque você foi abusado pelos seus líderes. Não, então todas as vezes que nós sofremos circunstâncias desafiadoras, nós precisamos nos lembrar que nós somos amados e aceitos, e isso basta. Farol, você tem que comemorar isso. Porque você pode estar passando por um momento difícil financeiro e você está tributando isso ao seu pecado. Você pode estar passando por uma enfermidade e você está dizendo, é maldição. Você pode estar passando por um momento desafiador no relacionamento e você pode estar dizendo assim, é porque eu sou pecador. E eu te disse, não é por isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho por amor a todo aquele que nele crê. E ele não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Talvez você esteja passando por uma doença para Deus mostrar o quanto Ele te ama no processo. Talvez você esteja passando por um momento financeiro desafiador, porque Ele quer provar para você o quanto Ele é o seu provedor. Você colocou confiança nos homens, colocou confiança na força do seu braço, colocou confiança na sua inteligência. Mas se o Deus de Jacó não abrir a mão sobre você, você faliu. Ele só está te dizendo, anda comigo. Eu quero que você ande comigo. Eu sou o seu provedor. Todos os dias eu vou te dar o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pode ser que você não acumule nessa estação, mas nunca vai faltar alimento para quem busca e serve a Deus. Nunca vai faltar comida, nunca vai faltar segurança, nunca vai faltar transporte, não vai faltar abrigo, não vai faltar banho, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. O amor de Deus me garante. Eu não sou garantido pelas minhas habilidades, eu não sou garantido pelos meus diplomas. Eu falo isso várias vezes, eu vou falar mais uma. Semana passada eu passei por uma entrevista nos Estados Unidos, uma entrevista de trabalho. Estou querendo ganhar em dólar, porque o dólar está alto, né, irmão? Está ficando bom para ganhar em dólar. E aí tinha uma pré-qualificação, e o cara queria saber quanto tempo de experiência profissional eu tinha. Eu nem lembrava, são 15 anos de experiência profissional. E aí ele queria saber onde eu tinha aprendido inglês. E aí ele queria saber se eu tinha feito faculdade, pós-graduação e doutorado. E eu disse para ele, olha amigo, eu fiz faculdade, depois eu fiz outra, depois eu fiz pós-graduação, depois eu fui para Miami fazer um MBA, e depois eu ainda fiz um doutorado em ciências políticas. E ele olhou para mim e disse assim, ele falou, ele disse assim, ok, então o senhor qualifica para a próxima entrevista, semana que vem, irmãos, orem por mim. Só que isso pode valer para os homens. Ele queria me eliminar. Se eu não tivesse inglês proficiente, se eu não tivesse diploma de MBA, se eu não tivesse pós-doc, ele ia me eliminar. E você está acostumado com isso. Se você não tem, você é eliminado. E por isso que você bota tanta força nos títulos que você carrega. Porque você está querendo ser aprovado por homens, não por Deus. Eita Deus, eu não estou nem aí. Faço como Paulo fez, rasgo todos os diplomas para que Jesus seja conhecido através da minha vida. Não são os meus diplomas que podem me salvar. Ah, pastor, mas então você está sendo incoerente, porque são os seus diplomas que estão te permitindo essa oportunidade. Não, irmão, não são os meus diplomas. O Deus de Israel entendeu que nessa estação eu preciso dessa ferramenta. E como Ele já havia preparado um caminho e me capacitado, Ele está abrindo essa porta para mim. Mas para você não vai ser essa, mas vai ser tão boa quanto. Vai ser de provisão, vai ser de avanço e vai ser de crescimento. Pastor, mas eu não tenho todos os diplomas. Você tem Deus, o dono de todo ouro e de toda prata. Eu já vi gente que catava lixo ganhar mais dinheiro do que gente que tem ensino superior, doutorado, pós-doutorado. Não é o que eu faço, é o Deus a quem eu sirvo. Quem aqui conhece Geraldo Rufino? Geraldo Rufino, levante sua mão. Geraldo Rufino foi catador de lixo, o que explica o Deus de Israel tornar ele um dos maiores influenciadores e empresários que o Brasil tem hoje. Jovens, estudem, se preparem. Tenham ferramentas para que Deus possa usar a vida de vocês.
Mas se você não teve chance, não teve oportunidade, para de tributar a homens aquilo que você deve somente a Deus. Sujeição, honra e glória. Não virá do que você pode fazer, virá do que Ele vai abrir de oportunidade para você. O amor, ele é maior que a morte. Quanto mais maior que a crise financeira. Se o amor é maior que a morte, quanto mais do que uma doença passageira. Se o amor é maior do que a morte, quanto mais um relacionamento que não está dando certo. Próximo. Essa base está em Romanos 8:38. O amor de Deus muda o nosso entorno. Sabe, só que tem uma coisa que prejudica a gente a mudar o entorno. Só quero falar sobre isso nesse ponto. É o nosso orgulho. O nosso orgulho impede mudanças. O nosso orgulho ferido. O que é o orgulho ferido? Quem aqui já foi ferido fisicamente e precisou de um tempo para se curar? Levante sua mão. Fisicamente, ok, baixe sua mão. Quem aqui, ou você que me ouve em casa, já foi ferido emocionalmente? Palavras, atitudes, abusos, levante sua mão. Como você se sentiu? A maioria aqui já foi ferido emocionalmente. Deixa eu te dizer uma coisa. O que é que muda o seu estado de dor e de ferida? Qual que é a cicatriz do céu no seu coração? É quando você vence o orgulho. Porque o que o orgulho vai te dizer? Nunca mais confie em homens. Nunca mais converse com as pessoas. Nunca mais pertença a uma igreja. Nunca mais acredite no pastor. Nunca mais. O orgulho vai dizer, nunca mais. E você às vezes até verbaliza isso. Eu nunca mais vou depender de homem. Eu nunca mais vou... Estão comigo? Pois é aqui que está a chave. Se você conseguir dizer assim, eu caminharei contigo e vou dar mais um voto de confiança, se o Senhor me ajudar. Eu caminharei contigo e vou perdoar os meus agressores. Eu caminharei contigo e vou deixar o Senhor curar minha desconfiança, minha incredulidade. Eu caminharei contigo, mas eu nunca mais vou passar necessidade. Porque o amor de Deus, Ele muda o nosso entorno, porque antes Ele mudou o meu orgulho. Alessandro Vilas Boas, vamos comigo bem alto, para ser um pouquinho mais alto do que esses batuques aqui, como que é? O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Veja, essa música é a teologia perfeita desse ponto. O meu orgulho me tira do lugar do propósito, mas o seu amor me traz de volta. O jardim era o lugar do propósito, era o lugar do encontro com Deus, é o lugar da provisão, é o lugar da cura, é o lugar da prosperidade. O meu orgulho me tirou desse lugar. O inimigo foi sujo com você. Ele sabia que ferindo as tuas emoções, ele poderia roubar o seu jardim. Mas nessa noite, o Senhor te diz, eu restaurarei o seu jardim, como um jardim fechado, plantado, junto às ribeiras de águas, cujas folhas não murcham. Você vai dar o fruto na estação certa. Aí eu quero lembrar Diante do Trono. Diante do Trono tem mais uma canção que fala sobre isso. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial do teu interior, com águas vivas. Percebe? O seu orgulho ferido te rouba do lugar do propósito, mas Ele está te convidando nessa noite ao lugar da presença, que torna você um jardim particular dEle, onde Ele vai curando as suas emoções, vai tirando o medo do futuro, vai plantando o propósito que Ele sonhou desde antes de você nascer. Você não foi fruto do seu pai e da sua mãe. Você não foi fruto de uma relação sexual. Você não foi fruto de um planejamento, muito menos de um escape de aborto. Você é fruto
fruto do sonho de Deus, você é fruto do propósito de Deus. Ele não errou na sua história. Se você achar que você é fruto do amor do seu pai e da sua mãe, o dia que eles, porventura, te decepcionarem, você não vai mais conseguir se sentir amado. Mas se você souber que Deus te levantou e te preparou para um tempo como hoje, que só você carrega a solução para um mundo cão como nós vivemos hoje, que você tem um dom especial, um talento especial, que você tem uma essência especial, e que quanto menos orgulho você tiver, mais usado você pode ser. Então a presença de Deus vem, e ela vem regando o nosso jardim fechado, ela vem curando as nossas emoções, ela vem transformando o nosso entorno, ela vem matando o medo da comunidade. Essa casa não andará em medo, não andará em perseguição, não andará em validação de homens. Nós não andaremos precisando ser aceito por pessoas. Ah, pastor, você não sabe de nada. Eu não tenho mais para onde ir. Deixa eu te dizer, Salmo 27 é o salmo desse mês. Salmo 27, habitarei na casa do Senhor para contemplar os teus átrios. Pode vir para cá, põe o colchão e fica chorando aqui na presença de Deus. E você vai ver se Deus não vai tocar o seu WhatsApp, o seu telefone, não vai te dar uma oportunidade de ter para onde voltar. Irmãos, o nosso Deus está vivo e o amor dele cura o nosso entorno. Próximo, por gentileza. O amor de Deus move o céu. Meu Deus. O amor de Deus move o céu. Pastor, eu estou com um impossível aqui. Começa a declarar o amor de Deus sobre o seu impossível. Pastor, eu estou com uma causa na justiça, não tem solução, faz anos que não se resolve. O juiz não despacha. Pois o amor de Deus pode nessa sentença agora tocar o coração daquele juiz para pegar e mexer num arquivo que de repente vai cair na mesa dele exatamente o seu processo, porque o amor de Deus move o céu quanto mais a terra. Cada milagre, cada intervenção de Deus é fruto de um amor. Todo milagre é fruto de um amor. E toda superação só se supera quando tem amor. Deixa eu te dizer uma coisa, vou te dar um conselho bem prático. Se você não sente o amor de Deus, não saia dessa noite sem solicitar a Ele que te demonstre um pouquinho, pelo menos, do quanto Ele te ama. Segundo, se você vive em ambientes onde você não é celebrado, não é amado, não é apreciado como Deus quer te apreciar, ou você começa a orar para Deus mudar esse ambiente, ou você se muda desse ambiente, porque esse ambiente não está revelando quem Deus é. E não fique chateado quando Deus te expulsa de ambientes que você não é amado, porque o amor dele te tirou do lugar onde ele não estava. Próximo. O amor de Deus perdoa pecados e reconhece erros. Ele não só é capaz de perdoar as nossas limitações, mas Ele é capaz de nos trazer arrependimento. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Eu e você não somos a última bolacha do pacote. Nós temos que ter humildade para saber que erramos, somos limitados. Às vezes é um detalhe, a gente fala uma coisa que pega errado, a gente pensa alguma coisa que não agrada a Deus. São pequenas coisas que vão gerando em nós um afastamento da presença de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, reconheça que o amor de Deus é capaz de perdoar os seus pecados, mas também de te tornar humilde para pedir perdão. Há pessoas que estão completamente erradas, mas elas estão tão orgulhosas, tão distantes do amor, que elas não conseguem nem olhar para dentro e olhar assim e falar assim, nossa, eu preciso melhorar isso. Eu postei algo ontem, se eu não me engano, que eu acredito muito e eu quero compartilhar com vocês. Todas as vezes que alguém te critica com alguma coisa, entenda, pode ser que a raiva dessa pessoa falou com exagero, falou demais, mas pega alguma coisa daquela crítica e traz para dentro e fala assim, Deus, será que tem alguma coisa disso em mim realmente?
Por favor, perdoa os meus pecados. Nós temos visto uma geração tão narcisista, tão orgulhosa, tão umbigada, tão cheia de umbigo, que ela não está mais reconhecendo os seus erros. Então porque você é pai, você pode dizer o que você quiser para os seus filhos. Então porque você é patrão, você pode judiar do seu empregado, é isso? Então porque você é pastor, você pode fazer o que você quiser com os membros. Não, meu irmão. Então porque você é marido, você destrata a sua mulher? Que machismo estrutural é esse? Dê sua vida por ela. Dê a sua vida pelas ovelhas. Dê a sua vida pelo seu empregado. Pague as contas dele em dia. Dê o salário dele em dia. Pague os direitos dele e você vai ver Deus abençoando a sua empresa. Reconheça que você pode melhorar. O amor de Deus, ele preenche o vazio do nosso coração. Está em Efésios 3, 17 e 19. Ele preenche as arestas que ficaram mal colocadas. Sabe, todos nós aqui temos lugares no nosso coração que precisam do amor de Deus. Então, acho que acabou, não é isso? Nessa noite quero te convidar a ficar de pé e a declarar comigo: o único caminho é o amor. Repita comigo: o único caminho é o amor. E acho que deu para entender o que esse amor começa a fazer dentro de nós e depois ao redor de nós. Vocês entenderam? Posso pedir uma coisa para você? Junta com uma pessoa que está do seu lado, uma só, dá a mão para ela e comece a orar por ela com amor. Comece a pedir para que o amor de Deus encha este coração. Peça para que Deus preencha os vazios da alma dela. Peça para que Deus cure as suas emoções do medo, da rejeição, da angústia, da confiança nos diplomas, da confiança na força do braço. Pede para que Deus se revele a esse seu irmão, a sua irmã, de uma maneira gloriosa. Pede a Deus para que unja você para prosperar nesse amor. Peça para que Deus ore fervorosamente sobre ele, sobre ela. Peça para que Deus cure os seus lugares de dor, para que Deus revele o seu propósito duradouro. Peça para que Deus aponte caminhos novos, abra portas novas, dê coragem para enfrentar o medo. Peça para que Deus mude o entorno desse seu irmão. Nessa noite, Pai, nós nos achegamos a Ti. Nós clamamos a Ti, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade. A Tua misericórdia é a causa pela qual nós não somos consumidos. Se nós estamos aqui nessa noite, vivos, com saúde, com esperança, é porque o Senhor teve misericórdia de nós. O Senhor nos acordou nesse dia. Nós estamos vivendo o Seu propósito. Nós Te agradecemos porque o Senhor está nos dando uma chance. Nós engrandecemos o Teu nome. Nós adoramos o Teu nome. Vamos, louvor! Nós adoramos o Teu nome. Nós reconhecemos o Teu nome. Nós reconhecemos o Teu amor. Nós reconhecemos a Tua bondade. Nós reconhecemos o Teu senhorio. Nós reconhecemos o Teu governo. Nós Te pedimos: cobre-nos com Teu amor. Cobre-nos com Teu amor. Cobre-nos com Teu amor. Cobre os nossos pecados com Teu amor. Cobre os nossos pecados com Teu amor. Cobre as nossas limitações de alma. Cobre as nossas dores emocionais. Cobre, Senhor, a nossa história quebrada. Faz-nos um jardim fechado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Comece a declarar o nome de Jesus.